Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com o nosso resumão do nosso Guia de Estudo Bíblico semanal, tema do trimestre Descanso em Cristo, tema da semana, os ritmos do descanso. Meu nome é Nilson Caetano e semanalmente nos encontramos aqui para relembrarmos, recapitularmos aí os principais tópicos, os principais pontos do estudo bíblico semanal. E você é o nosso convidado, nossa convidada especial aí, seja de onde você estiver, no Brasil ou fora do Brasil. Deus te abençoe de maneira muito especial. Nós vamos estar estudando aí esse tema. Na verdade, é um resumão. E o texto principal aí da semana, né, o verso para memorizar, Gênesis capítulo 2, versículo 13, diz assim, ó: E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, ele havia feito. Então, Deus abençoou o sétimo dia, santificou e repousou nesse dia da obra que ele havia feito em toda a criação. Então, você já percebe que nós vamos estudar um pouquinho sobre o descanso. Como que a gente pode encontrar o verdadeiro descanso em Cristo e também como que a gente pode compreender esse importante tema na Bíblia Sagrada. E aqui nós vamos ver um pouquinho sobre o ritmo do descanso, ou os ritmos do descanso. E ao observar as obras de Deus na criação, nós nos damos conta de que o sábado, ele ocupa um lugar muito especial e um lugar de destaque, por ser um dia especial de descanso na criação. Perceba que em Gênesis capítulo 2, não existiam nem judeus, nem gregos, nem romanos, existia apenas a humanidade, Adão e Eva, e eles não tinham ali uma nacionalidade. Então, alguns argumentam que esse dia de descanso, o sábado, era apenas para os judeus, mas, na verdade, Deus, quando estabelece esse dia de descanso, foi na semana da criação, e é um presente para toda a humanidade. A humanidade iria correr, trabalhar durante 6 dias, buscar os seus interesses, né? Mas o sétimo dia era um dia reservado, seria um dia reservado por Deus, né? Para o descanso, para a adoração, para o serviço ao próximo, coisas que têm a ver com o nosso amor para com Deus e também para com o próximo. Tudo isso a gente deveria separar um dia especial para a gente colocar todo o nosso foco, energia e atenção nisso. Não que os outros dias não seja dia para você adorar a Deus e também servir o próximo, mas são dias da semana que nós temos a nossa vida corrida, mas Deus separou um dia exclusivo para isso, e foi o sábado. E nós vemos aqui os 6 dias da criação, e o que aconteceu no sétimo dia? Por exemplo, no primeiro dia da criação, só fazendo um resumo ali de Gênesis 1, né? Deus separou a luz das trevas. No segundo dia, Deus separou o céu das águas, né? Fez a separação ali. Terceiro dia, Deus separou a terra das águas também, criou também as plantas, olha. Gênesis capítulo 1, verso 1 ao 19, Deus criou o sol, a lua e as estrelas. Olha que interessante. No quinto dia da criação, Gênesis 1, né? Versículo 20 até o 23, Deus criou os peixes e também as aves. E no sexto dia, Deus criou os animais e também criou o ser humano sobre a face da terra. E no sétimo dia da criação, Deus descansou de toda a sua obra, abençoou e também santificou o sétimo dia da semana, que no mandamento de Êxodo, capítulo 20, versículo 8 ao 11, diz que o sétimo dia da semana é o sábado, como nós conhecemos hoje. Algumas pessoas, elas têm dúvidas se esses dias foram literais ou se foram longos períodos de tempo. Nós acreditamos, biblicamente, que cada dia da criação foi um período de 24 horas. Houve tarde e houve manhã, o primeiro dia, diz a Bíblia. Houve tarde e houve manhã, o segundo dia. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Ou seja, um dia começando de um pôr do sol ao outro pôr do sol, um dia de 24 horas, onde Deus estabelece seu poder criativo, desenvolvendo aí toda a sua vasta criação, sua beleza, o presente que Deus tinha para dar para toda a humanidade. Bom, avançando um pouquinho mais, nós vemos aqui um prelúdio, né, do descanso, e a avaliação de Deus sobre a criação indica que ele não havia criado um espaço qualquer. Era um lugar perfeito, um lugar extraordinário, e o ser humano recebeu isso como se fosse assim um presente de Deus, como se fosse uma bênção de Deus para a sua vida, né? O ser humano recebeu um tratamento diferente na criação. É isso que Deus fez. Agora, olha, na criação do homem, o homem foi criado já a partir do barro, certo? Outro ponto interessante é que próximo entre Deus e a humanidade. Havia uma proximidade ali entre Deus e a humanidade. Deus criando o ser humano, Deus moldando o ser humano, indica que Deus queria estar perto. Era um Deus cercano, né, como fala em espanhol. Era um Deus de perto, não um Deus de longe. Outro ponto interessante aqui na criação, né, a criação da mulher a partir da costela de Adão.
Então, a mulher foi criada para estar ao lado do homem, não para estar atrás e nem à frente, mas ao lado do homem como uma auxiliadora, como alguém que estaria ali para ser um time, para ser uma equipe. E outro ponto muito importante é a proximidade entre o homem e a mulher. Então, tudo isso indica que Deus colocou uma atenção, um foco especial na criação do ser humano. Ao final do sexto dia, Deus viu que tudo era bom, e Gênesis 1:31 deixa registrado a alegria de Deus, a satisfação de Deus em criar o ser humano sobre a face da terra. Um outro ponto importante foi o mandato de Deus para descansar. Deus deixa uma ordem, Deus dá um mandato, um mandamento. E ao dar os 10 mandamentos para o povo, aqui em Êxodo 20, capítulo 20, versículo 3 ao 17, Deus ele fez o ser humano recordar, se lembrar desse dia especial. Olha que interessante, Deus apresenta que esse dia especial tinha uma forte conexão com a criação do mundo. O sábado, ele nos remete à criação e ao Criador. O sábado é como se fosse a coroa da criação. Em 6 dias Deus fez toda a sua obra, no 7º dia Deus contempla com satisfação tudo que ele havia feito. Deus não precisava descansar, nós temos a plena consciência disso. Mas nesse contexto aqui, é um descanso de satisfação. Quando o artista termina a sua obra, o artista diz assim, tetelestai, está concluída a minha obra de arte. Então ele olha com satisfação, um certo alívio, um descanso, um prazer. Essa é a palavra, um regozijo. Você olha para a sua obra e você relaxa, você descansa e diz, nossa, tudo que aconteceu foi muito bom. E é exatamente isso que Deus faz. O sábado é um dia para a gente lembrar de alguns pontos importantes. Em primeiro lugar, da nossa origem no sexto dia, é um ponto importante que nos faz lembrar, e também da criação de todas as coisas, Êxodo capítulo 20, verso 8 até o verso 11, e também de nossa relação com esse dia. Olha que interessante. E uma vez que o sábado é uma lembrança da obra da criação, é um testemunho do amor e do poder de Deus sobre nós. Outro ponto importante são as circunstâncias novas que apareceram. O sábado, ele é o clímax, ele é o auge de toda a história do maná, por exemplo, quando Deus alimentava o povo com maná no deserto. Essa foi uma experiência prática de aprendizagem para o povo. Então, veja, na história do maná, Deus ensinou algumas lições importantes para o povo de Israel. Primeira lição, confiança em Deus. Deus iria providenciar o alimento que caía do céu para eles ali. Uma porção certa ali por dia. Só que interessante, no sexto dia caía o maná dobrado, porque no 7º dia o maná não iria cair, para que o povo não se preocupasse em ter que recolher o maná, ter que fazer todo aquele preparativo. Mas no sexto dia caiu o maná dobrado. Não adiantava ir procurar no 7º dia, no sábado, porque não havia o maná. Na sexta-feira havia autorização para colher o maná dobrado. Então, esse clímax do sábado, na história do maná, ele nos faz lembrar da nossa confiança em Deus. Devemos confiar que Deus vai providenciar tudo que a gente precisa. Naturalmente, algumas pessoas ficam inseguras. Nossa, mas eu vou guardar o sábado, eu sou empregado e eu preciso trabalhar aos sábados. O mesmo Deus que dá a ordem para que a gente possa separar um dia especial para adoração, amor a Deus e serviço ao próximo, esse mesmo Deus diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, nem quanto ao que vocês vão comer ou vestir, porque o Pai Celestial, ele vai dar o sustento. Se você for fiel a Deus, a um mandamento que Deus deixou para você e que está válido hoje, Deus irá sustentar você. Então ele diz, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado, esse dia é exclusivo, esse dia é meu. E milhões de pessoas, tanto judeus quanto adventistas e outros batistas do 7º dia e outros que guardam o sábado, essas pessoas não passam necessidade porque Deus, de fato, as sustenta, porque separam esse dia para um dia especial. Agora veja, o texto de Êxodo, capítulo 16 aqui, por exemplo, o verso 27 e 28 mostra que os israelitas eles tinham certa compreensão sobre os 10 mandamentos, mesmo antes da entrega dos 10 mandamentos no Monte Sinai, quando Deus escreve com seu dedo a sua lei. Uma outra razão importante para descansar, é importante a gente lembrar, Deuteronômio capítulo 5, versículo 12 ao 15, o mandamento do sábado, ele é expresso ali como uma motivação diferente. Olha, essa foi uma experiência prática de aprendizagem ali para o povo, e a motivação é apresentada como uma motivação diferente, mas, todavia, está intimamente relacionado com a criação e também a redenção. Então, o sábado nos remete à criação e à redenção. Então, perceba, olha, relação com a criação. Nós lembramos aqui a libertação do povo de Israel do Egito, em vista
de como o início de uma nova criação. Ela é observada ali como o início de uma nova criação, de uma recriação, e um novo começo, na verdade, uma nova oportunidade que Deus dá para o seu povo, quando ele liberta o povo de Israel do Egito. A libertação de Israel do Egito é vista também ali como um símbolo da redenção do pecado. Então, perceba, quando o povo de Israel é liberto do Egito, 2 pontos. Uma nova criação, um novo começo de vida e uma nova redenção. Agora eles não precisavam mais estarem sob o jugo de Faraó. Agora eles eram livres, livres em Cristo. Um outro ponto, né, a observância do sábado aí como um dia especial, né, como o sábado celebra, é um momento de celebração da criação e também da redenção, o seu ambiente, né, a sua atmosfera deve ser de alegria e deleite no Senhor, e não de tristeza. O sábado é o dia semanal, assim, da alegria. É o dia que você celebra todas as bênçãos que Deus derramou durante a sua semana. É o dia que você pode se aproximar do próximo, você pode servir as pessoas. É o dia que você pode se conectar melhor com a sua família também. Você pode estar em meio à natureza. Enfim, é um dia muito especial. E o que fazer nesse dia? Algumas pessoas ficam em dúvida, mas o que a gente vai fazer no sábado? É um dia de adorar a Deus em sua casa ou na igreja. É um dia de congregar em família e amigos. É um dia de ajudar o próximo, amor a Deus e amor ao próximo, lembra? O sábado é um dia de você cessar todo o seu trabalho e colocar o foco no serviço ao semelhante, na adoração a Deus. É o dia de você também auxiliar na pregação do evangelho pelo mundo, né, pela sua região. Então, o sábado é um dia exclusivo para isso. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é meu, e a gente deve dedicar exclusivamente para Deus. Mais do que apenas se preocupar com o pode ou não pode, no caso aqui, no sábado, nós deveríamos ansiar e nos planejar para que esse dia seja um dia muito especial na nossa semana. Em especial na sexta-feira, que é um dia de preparação já para o sábado, né? Os judeus acreditavam nesse dia como um dia de preparação. Sexta-feira você se organizava melhor para que no sábado você não tivesse um dia sobrecarregado com tarefas domésticas e tudo, você já organizava tudo que dava para ser organizado, você organiza na sexta-feira. Bom, o sábado é um dia cheio de significado e invalidar a observância desse dia afeta vários princípios contidos ali nas escrituras sagradas. Olha só, em primeiro lugar, o sábado, ele é um memorial da criação. Gênesis capítulo 2 foi onde o sábado foi estabelecido. Não foi na época dos judeus, nem dos gregos, nem dos romanos. Eu repito isso, porque algumas pessoas acreditam que o sábado só é válido para os judeus, ou só foi válido para os israelitas. Só que quando Deus estabelece o sábado, só havia Adão e Eva. Ou seja, a toda a humanidade foi dado esse dia especial. O sábado é também um dia de descanso e de alegria. Isaías 58, 13 e 14 diz que a gente deve se deleitar no Senhor nesse dia e não cuidar dos nossos próprios interesses, apenas os interesses de Deus e do nosso próximo. Outro ponto importante, o sábado é uma lembrança da redenção. Né? Deuteronômio 5 nos apresenta o sábado nos libertando. Na verdade, o sábado não, Deus nos libertando. Ali o Senhor liberta o povo de Israel da servidão no Egito, onde eles não podiam guardar o sábado, nem guardar, obedecer quase que nada, porque eles eram escravos, né? Então Deus os liberta, ou seja, Deus os redime, e agora eles podem ser livres para obedecer. Então perceba que quando você obedece, você não é um escravo, você é um livre. Vamos observar as leis do nosso país, por exemplo. A pessoa só é escrava, só está presa quando ela desobedece e quebra as leis do país. Então ela vai ser escravo. O escravo não vai ser preso, porque quebrou a lei. Vai sofrer as punições. Mas quando a pessoa obedece à lei, ela é livre. Assim também, o sábado faz parte dos 10 mandamentos. O sábado tem o mesmo grau de importância dos 10 mandamentos, com uma diferença. O sábado é o único mandamento dos 10 que identifica quem é o Criador. Ali diz que o Senhor criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Então, o sábado é o mandamento que identifica quem é o Criador daquela lei, quem é aquele que legislou aquela lei. Outro ponto importante, o sábado é um sinal para o tempo do fim também. Então, é um sinal importante que Deus quer apresentar para os seus filhos. Bom, é isso aí, os ritmos do descanso, foi isso que a gente estudou. Que Deus te abençoe. Eu sei que muitas vezes fica dúvida sobre esse assunto, você deve ter ouvido falar que o sábado não é um dia mais para ser guardado, que o sábado já passou, que o sábado foi abolido lá na cruz, né, que Deus aboliu os mandamentos, lá Jesus aboliu os mandamentos na cruz. Mas entenda,
A palavra de Deus não tem nenhum versículo dizendo que, de fato, o sábado ou a lei de Deus foi abolida. Quando Jesus morre na cruz, de fato, uma lei foi abolida quando ele morre, que foram aquelas leis cerimoniais que apontavam para o sacrifício de cordeiros, todas aquelas cerimônias do Antigo Testamento. Quando Cristo morre na cruz, ele era o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aquela lei da morte de cordeiros, os sacrifícios, ela foi de fato abolida, porque tudo se cumpriu em Jesus. Ele morrendo na cruz, ele era o verdadeiro Cordeiro de Deus, não fazia mais sentido continuar os sacrifícios de animais. Então, foi essa lei que foi abolida na cruz, e também os sábados cerimoniais, que muitas vezes nem caía no sábado mesmo, eram festas cerimoniais que caíam em qualquer dia da semana, dependendo do calendário, e aquele dia era dedicado como se fosse um sábado para a nação. Então, essas festas também foram abolidas. Mas a lei moral de Deus continua válida para todos nós, tá bom? Que Deus abençoe você de maneira muito especial e que o sábado seja um dia de alegria, adoração, serviço ao semelhante, conexão com a família, conexão com a natureza. Vamos orar? Pai eterno e nosso Deus, obrigado por esse momento de recapitulação desse importante tema da tua palavra. Que a tua bênção seja sobre todos, fortalece aqueles que possam estar em dúvidas com relação a esse assunto, que o teu Espírito possa dar a plena luz e o entendimento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe.